por favor, copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp que vocês tiverem, já que eu tô censurada, né, nas minhas redes. Muita gente não sabe que eu tenho feito de vez em quando alguns vídeos, porque eu tô censurada nas redes, mas eu não estou proibida ainda de produzir conteúdo. Então, eu tenho feito poucos conteúdos, alguns que eu acho que são mais importantes, e esse de hoje eu acho que é muito importante a gente poder traduzir esse pedido do PL para vocês, né? Então, quem puder, por favor, pegar esse link desse vídeo e mandar para outras pessoas, eu agradeço muito. Bom, o que foi que aconteceu hoje, afinal? Né? O que deram entrada em quê? Espera só um pouquinho que eu acho que tem alguém mexendo na mesa, tá tremendo aqui. Vou pedir só para vocês não mexerem aí. Acho que melhorou, pronto. O que aconteceu hoje, afinal de contas, né? Hoje entraram com uma representação, então, um PL, contratou uma empresa que chama Voto Legal. Na verdade, não é uma empresa, né? É uma espécie de uma associação que se chama Voto Legal, é um instituto. E esse instituto, Voto Legal, fez uma auditoria dos dados. Mas você pode falar assim, cara, mas que auditoria? Como assim, né? Como é que eles conseguiram esses dados? Todos esses dados, todos, eles foram colocados na rede pelo próprio TSE. Eu escrevi isso em algum lugar, daqui a pouco eu acho, e eu falo para vocês de novo. Mas esses dados todos, eles foram colocados pelo TSE em dados abertos, né, para que as pessoas pudessem ter livre acesso à informação, tá? Para vocês terem ideia da importância que é esse tipo de dado, de eleição para todos, né, para o Brasil. Então vamos lá. Vocês, para poderem entender um pouco o que foi essa representação e por que o PL diz e pede a nulidade de algumas urnas, você tem que entender primeiro o que é boletim de urna. Então, boletim de urna, muita gente já sabe, que muita gente lidou com isso, é aquele boletim, tem dois boletins, né? A zerésima, que eles a cada urna imprime, dizendo que tem 0 votos naquela urna, e tem aquele boletim no final, que é onde aparece todos os votos que tem para cada candidato, né? No segundo turno, a gente teve só voto para governadores em alguns estados e para presidente da República em outros. Então, esse boletim de urna é o resultado do resumo que foi feito dentro daquela urna. O que mais que a gente tem de dado que vocês precisam saber? O RDV. O que é RDV? É o Registro Digital do Voto. Então, existe lá dentro de cada linha, né, de uma linha daquele voto, então, cada voto, existe um registro digital daquele voto. E também, junto com o registro digital de voto, a gente tem uma outra coisa que chama log. O que é esse log, né? É o log de cada urna. Então, vamos supor, para dar uma ideia para vocês, né? Cada carro não tem o seu chassi, que é aquele número que fica registrado naquele carro. Então, por exemplo, quando alguém rouba um carro, normalmente eles raspam o chassi. Se você tiver um chassi igual ao outro, é estranho, né? Tem aquele clone de chassi, que aí dá a impressão que o carro foi roubado, enfim. Mas cada carro tem o seu chassi. Assim como cada carro tem também a sua placa. Mas vamos pensar no chassi, que é uma coisa mais escondida, certo? Então, é como se um monte de urna tivesse o mesmo chassi, tá? Que você não consegue identificar qual urna é. Então, vamos começar agora a explicar um pouco mais, tá? E por enquanto eu vou pedir para vocês pegarem esse link, colocar nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam vir e assistir esse vídeo. Então, o log de uma urna, pela primeira vez na história, foi divulgado, sim, junto com os boletins de urna. Eles divulgaram tudo, os boletins de urna e todos os logs das urnas. Isso foi a primeira vez na história, tá? Quantas urnas nós tivemos? 472 mil, um pouco mais de 472 mil. Anota esse número, 472 mil. E existe uma tabela lá de ocorrência. Então, por exemplo, existem bilhões de linhas de ocorrências, né, que foram divulgadas, que a gente precisou estudar isso. Então, o Instituto Voto Legal precisou estudar todas essas bilhões de linhas com as ocorrências. Mas aí um número, ele aparece inválido. Por que inválido? Para vocês terem uma ideia, né? São comportamentos diferentes. As urnas
que são de 2009 a 2015, que são as urnas anteriores e que não tiveram auditoria, não eram auditáveis, elas tiveram um comportamento com 67 milhões de linhas e uns quebrados. E as urnas eletrônicas de 2020, que são 193 mil, ou seja, são 40,8% das urnas eletrônicas, praticamente 40% das urnas eletrônicas, você tem 2 milhões de linhas mais ou menos. Então, assim, aqui para cada linha, você tem uma atividade, tá? E essa atividade, você pode vincular ela à urna. Então, eu vou mostrar para vocês depois diversas atividades de uma determinada urna. Na urna de 2020, você tinha para cada urna um número de log. E nas urnas de 2009 até 2015, você tinha um número único. Que número que era esse, Carla? Já já eu falo para vocês. Nesse caso, foram 59,2% das urnas que tinham esse número de log específico. Na quarta coluna de log, né, que é a quarta coluna, existe uma falha que é impossível associar o número desse log ao hardware daquela urna. Então, como que você pode auditar algo se o número do log você não consegue ligar com o hardware da urna? A atividade acaba não ficando vinculada àquela urna. Por isso que fica uma coisa sem explicação. Isso é um indício de mau funcionamento, né? É uma incerteza, afinal de contas, você fica incerto. E a incerteza leva a você duvidar de todo o processo. Mas, o que eles falaram em relação a isso? Olha, a gente quer interagir construtivamente com o TSE. A gente quer... Depois eu vou falar para vocês dos pedidos, tá? Vou pedir para vocês darem like no vídeo para poder subir e as pessoas verem. Vou pedir para vocês compartilharem nos grupos. Existe uma resolução, dentro do TSE, eu já falo qual é essa resolução, que ela abre para fiscalização. Quando ocorre um evento extraordinário, que nesse caso é extraordinário, né? Ele pode fazer uma verificação extraordinária após o pleito. Como é que é isso, Carla? Então, vamos lá. Existe uma lei. Primeiro eu vou falar sobre o numerinho. Depois eu falo sobre a lei, vamos lá. Essa foi uma ocorrência, tá? Eu vou explicar melhor essa ocorrência agora. Vamos lá. Existe uma resolução, que é 23.673 de 2021, artigo 51, que diz o seguinte: as entidades verificadoras, que no caso o Instituto Voto Legal é uma entidade verificadora, poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que justifiquem. Bom, se a gente está dizendo aqui que todos os logs das urnas eletrônicas de 2009 a 2015, que são as não auditáveis, têm o mesmo log, isso já é um indício fortíssimo, né? É um fato específico, isso é um fato, não é... eu acho que eram diferentes. Não, eu tô dizendo, eram iguais, todos os logs eram iguais. Todos os indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob pena de indeferimento liminar. Não existe como eles liminarmente indeferirem, porque existe um fato específico e foi provado, né, nessa auditoria que existiu esse fato. Aí, olha só, aí fala assim, essa resolução, ela diz que a data limite para você pedir essa averiguação extraordinária pós-pleito, ela vai até 5 dias antes a data limite, né? Ela vai até 5 dias antes das urnas serem deslacradas, serem abertas, que é até o dia 10/1 de 2023, ou seja, até dia 10 de janeiro do ano posterior àquela lei. Essa resolução diz isso justamente para evitar que, por exemplo, a gente descubra algo extraordinário 20, 30 dias depois e essas urnas já estejam abertas e não tenham mais como ver. Inclusive, uma coisa que eu fiz ontem, na data de ontem já, foi pedir ao TRE de São Paulo detalhes sobre aquela movimentação de urnas que aconteceu em São Paulo e que nós temos aí algumas informações. Pedi detalhes sobre isso, porque eu quero saber se essas urnas foram abertas ou não. Por quê?
Porque para a resolução 23.673 de 2021, você pode pedir verificação extraordinária, porque as urnas estão lacradas. E as urnas têm que estar lacradas até dia 10 de janeiro do ano que vem. E você pode pedir verificação até 5 dias antes. Ou seja, a gente teria a possibilidade de pedir isso dia 5 de janeiro do ano que vem. Vamos supor que o Lula já tivesse subido até a rampa, a gente poderia pedir, tá? Mas não foi o caso, a gente está pedindo bem antes da data limite. Isso daí está, inclusive, no parágrafo 1º do artigo 51 da resolução 23.673, tá? Para quem não souber onde está. No artigo 8º, desculpa, das atribuições do TSE, diz o seguinte, na linha H, apurar pelos resultados parciais o resultado geral da eleição para presidente ou vice-presidente. Essa aí é a Lei 9.784 de 1999, tá? Ela diz o seguinte aqui nessa lei H, nessa linha H, que toda e qualquer apuração, né, extraordinária como essa tem que ser deliberada pelo pleno do TSE. Não pode ser uma pessoa só. Então, mesmo que liminarmente, não pode ser o Alexandre de Moraes ou a própria Carmen Lúcia que libere e que diga, não posso e pronto, acabou, né? Outra coisa que é importante destacar é que todo regime democrático, né, tem um terceiro pilar que diz o seguinte, existe uma garantia irrenunciável, ou seja, não tem como renunciar a essa garantia de eleições livres, justas e igualitárias, realizadas mediante sufrágio universal, tá? E aí eu queria voltar para o que aconteceu hoje, logo depois da representação que a gente fez. A representação que o PL fez é número 060 1958-94 de 2022.6.00.0000, tá? Esse é o número da nossa representação. Ela ganhou um número, né, uma identidade, um CPF lá no TSE. E aí é uma representação para o colegiado do TSE. O órgão julgador foi distribuído, naquele momento da resolução, existe um juiz natural da causa que é para quem ele é distribuído. Foi distribuído para Carmen Lúcia, tá? Foi distribuído para Carmen Lúcia. O assunto do processo, apuração e totalização de votos. O assunto da representação é apuração e totalização de votos. O que aconteceu minutos depois que isso saiu da imprensa? Minutos depois, apareceu o mesmo processo, né, 060, 1958, 94, 2022, 6 e 00000, 4 zeros, 6 zeros, um monte de zero, mas é o mesmo número. Olha só o que aconteceu. O Alexandre de Moraes apareceu no lugar da Carmen Lúcia e disse que, apesar dele não ser o relator, e apesar dessa lei que eu acabei de falar para vocês, que artigo 8º, né, dessa lei 9.784 de 1999, que qualquer apuração e etc. tem que ser deliberada pelo pleno do TSE, vem o Alexandre de Moraes, que não é o relator do caso, e diz que em 24 horas ele quer que sejam averiguados também os logs do primeiro turno. Bom, primeiro que são bilhões e bilhões de linhas. Em 24 horas você não tem como fazer isso. É humanamente impossível. Segundo, ele não está obedecendo o princípio do juiz natural. O juiz natural da causa é a Carmen Lúcia, não Alexandre de Moraes. Segunda coisa, ele ampliou o pedido. Porque eu vou ler o pedido para vocês. O pedido do PL é um pedido muito específico. Ele fez uma ampliação de pedido. Isso não cabe ao juiz ampliar o pedido. Isso somente cabe à parte. Então, a parte não pode eu pedir, por exemplo, olha, eu quero que meu ex-marido seja afastado de mim. E aí vem o juiz e fala, ó, não vai ser só afastado, tá? Ele vai também ser morto. Nós queremos que ele morra também. Ou ele vai se colocar na cadeia perpetuamente. Não existe isso. Você não pode ampliar o pedido de uma pessoa que é parte que fez um pedido específico. Então, ele também teve uma outra coisa que ele fez uma supressão de instância. Ele, sendo presidente do TSE, ele não pode suprimir aquela instância da relatoria e simplesmente dizer, agora eu quero também
que se veja primeiro turno. Aí você pode falar para mim assim, ô Carla, mas por que ele fez isso? Ele derrubou, né? Ele acabou com o princípio do juiz natural, ele suprimiu uma instância, porque ele é o presidente, ele não pode suprimir a relatora, e ele ampliou um pedido, ou seja, ele determinou algo que a parte não quis. Por que ele fez isso? Porque ele achou que dessa forma, nós que fomos eleitos no primeiro turno, íamos nos colocar contra, né, o PL ou o pedido do nosso presidente. Ele achou o seguinte: se o primeiro turno também for questionado e eu tiver que fazer uma eleição geral de novo, o pessoal do PL, né, que foi eleito, vai ficar nervosinho. E aí já tiveram vários deputados, eu inclusive mandei vídeo por aí, não sei se vocês vão receber em algum momento, dizendo que a gente não se preocupa. É como se dissesse o seguinte: olha, você tem um jogo de futebol. E aí, nesse jogo de futebol, você foi muito roubado. Muito. No primeiro e no segundo turno. Né? Segundo, como é que chama? Tempo. Segundo tempo. Só que assim, no segundo tempo, velho, você não tem noção. Expulsaram, tipo, dos 11 jogadores, expulsaram 7 jogadores. Deram pênalti no meio do campo, entendeu? Anularam gol do Brasil. E assim, fizeram um estardalhaço, tá? Só que no primeiro tempo você tinha ido bem. Você tinha ido assim, tinha feito dois gols a um, tá? Porque você tinha eleito bastante gente, né? Bastante deputado, senador, etc. E então você ficou num 2-1. Então você pega e fala assim: ó, eu quero questionar o segundo tempo, porque o segundo tempo, pô, o juiz roubou, fraudou, mandou embora, deu um monte de cartão vermelho, né? Fez um monte de coisa. Então eu tô questionando aqui o segundo tempo. A gente quer jogar de novo o segundo tempo, a gente quer anular o segundo tempo. E aí ele disse assim: não, eu quero anular o jogo inteiro, porque eu que sou dono da bola, eu que sou o juiz, eu que sou o dono do campo de futebol e eu que sou o dono também do outro time. Então eu quero anular tudo, tá? E aí achou que a gente fosse ficar preocupado com isso, tá? Não ficamos. Vamos lá. Mas isso é uma coisa muito séria que ele fez. Então, só para vocês entenderem, nessas urnas que o log é o mesmo, né, que são as urnas que estão incrivelmente estranhas, elas são as urnas de 2009 a 2015. Nessas urnas, o Bolsonaro perdeu por 47%. Então, o Lula fez um pouco mais de 52%. E nas urnas de 2020, o Bolsonaro ganhou de 51%, uma diferença de mais de 4%. É muito estranho, né? Que ele só perca nas urnas que estão com problemas ali de log e que ele ganhe nas urnas que foram auditadas. Então, é um comportamento estranho. E aí, o mais estranho, então, também é o seguinte: por exemplo, eu sei que em Miami, né, porque eu fui responsável por toda a fiscalização das urnas no mundo todo. Então, eu tenho informações sobre a fiscalização das urnas no mundo todo. Em Miami, por exemplo, onde mais de 80%, talvez 85% dos eleitores são Bolsonaro, porque lá é um estado, a Flórida é um estado super conservador, né, onde inclusive o governador da Flórida é republicano, é um estado super conservador, lá o Bolsonaro ganharia de 80%, 85%. E todas as urnas lá foram sei lá, de primeira geração que a gente fala, que é essas urnas de 2009 a 2015. E aí lá o Bolsonaro ganhou, assim, com um pouquinho, sabe? Mas era estranho, porque em todos os lugares eles iam lá, tipo, todo mundo só de verde e amarelo, tal, Bolsonaro, aquela coisa. Tinha um ou outro que não tinha verde e amarelo. Como assim ele ganhou de pouquinho? Então, vamos lá. A segunda ocorrência, que também é muito importante, é uma ocorrência de que algumas urnas travaram. Travaram, igual o celular trava de funcionar? Travou. E aí o mesário, ou seja lá quem for, que estiver lá, né, deve ter rebutado a urna, por exemplo, tirou da tomada, ligou de novo e tal. E essas urnas que foram desligadas e religadas para voltarem a funcionar, elas deixam certas linhas, né? Tudo que acontece na urna vira uma linha, tá? Vira uma linha e que depois para você entender aquilo ali da programação. Essas linhas, no momento de desligar e ligar, elas aparecem o nome da pessoa que estava votando ou o número do título de eleitor. Isso em mais de 200 casos. Mas vamos lá.
O motivo pelo qual o Barroso falou que a PEC do voto impresso seria inconstitucional, e por isso foi lá tentar influenciar, inclusive, líderes, para que nós não votássemos, nós não conseguíssemos votar a lei do voto impresso, a PEC do voto impresso, é porque eles diziam que poderia abrir, por exemplo, o sigilo do voto. Porque o sigilo do voto, gente, é algo totalmente constitucional. É assim, tirar o sigilo do voto é completamente inconstitucional. Então, só se tivessem essas 200 ocorrências, mais nada, só se tivessem só essas 200 ocorrências que trancasse, né, que abrisse o sigilo do voto, só isso já seria completamente inconstitucional. Porque eles davam como desculpa que a nossa PEC, né, a PEC do voto impresso, poderia tirar o sigilo do voto. Era mentira, tá? Era mentira porque você votava na urna eletrônica, o seu voto saía aqui do lado no impresso, você não tinha acesso a ele, porque era embaixo de um vidro, você não tinha acesso a ele, você conferia que estava igual, né, cara crachá, e dava um ok aqui, ele cortava aquele papelzinho e caía na urna. Então não tinha como ter falta de sigilo de voto, ou falta de segurança do sigilo de voto, tá? Mas os imbecis que queriam criticavam seguindo essa informação, essa desinformação, na verdade. Então, assim, existem outros casos também que foram trazidos, né? Como outras leis também e tal. A peça é uma peça de, sei lá, 100 e poucas páginas, 200 páginas, eu li pelo menos umas 50, e para poder trazer isso para vocês, nessa questão dessa resolução 23.673, por exemplo, das entidades verificadoras, até quando a gente pode pedir a verificação, que é algo que a gente tem que ficar atento. Ah, mas não podia pedir verificação agora. Pode sim, até o dia 5 de janeiro do ano que vem, pode pedir verificação. Aí, olha só, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Foi publicado todos os arquivos de log, tá? Isso eu falei ainda para vocês, né? Pela primeira vez na história. Nas urnas 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 5 tipos de urna, ocorreu uma falha gravíssima de individualização de cada arquivo log da urna. Esse foi o primeiro. Segundo, etapas posteriores ao RDV, esse RDV é o registro digital do voto, são 3 etapas que têm que ser, assim, que têm que ser seguidas, né? O log, o registro digital do voto e o boletim de urna. Então, essas etapas posteriores, né, elas têm uma ausência, dão uma ausência de certeza na autenticidade do resultado da votação. Então, basicamente é isso. Outra coisa que tem que ficar bem claro, que esse código da urna, esse log, ele é individualizado. Ele é individualizado. Eu tenho aqui algumas imagens do pedido que eu poderia colocar aqui para vocês, depois eu coloco, mas eu tenho medo de ficar muito grande a live. Então, olha só, o número da identificação da urna, ele é fundamental para fazer a associação certeira entre o log, o RDV, que é o registro digital do voto, e o boletim de urna. Então, esse número de identificação da urna, ele é primordial para você fazer esses 3. E para você, então, poder auditar o resultado. O Instituto Voto Legal, ele diz o seguinte, que todas as urnas de 2009 a 2015 exibiram, após o encerramento do procedimento de votação, um log genérico. Oi? Tipo, o log de todas essas urnas, 60% das urnas são genéricos. O número é 67305985. 67305985. É um log genérico para todas elas. Todas. Então, é como se dissesse o seguinte, olha, numa cidade existem 100 mil carros. Desses 100 mil carros, 60% deles têm exatamente o mesmo número de chassi. O número 67, 30, 59 e 85. Aí você diz assim, meu carro foi roubado. Qual o número do chassi dele? 67, 30, 59 e 85. Não, mas peraí, eu encontrei aqui um carro com esse chassi. Aí ele pega e te mostra o carro. Ele te mostra um Fusca, né? Que eu adoro o Fusca, tá? Mas ele te mostra um Fusqueta bem caidinho. Aí você fala, não, peraí, eu tinha um Gol 0. Esse daí não é o meu é outro. Como que você vai fazer? Desculpa, se todos os chassis são iguais, tá?
Como é que você vai aplicar a multa? Como é que você vai fazer qualquer coisa? Não dá se o chassi é o mesmo. Então vamos lá. Quais foram os pedidos feitos pelo PL? Agora a parte importante, que eu peço para vocês distribuírem essa parte do vídeo, que é muito importante. Primeiro, o recebimento da representação, né? Recebimento da representação não significa mudar os pedidos, não significa aumentar o pedido, não significa tirar o juiz natural da causa, que é a Carmen Lúcia, e não significa, por exemplo, qual que foi aquela outra coisa que ele fez? A supressão da instância da relatoria, ou seja, simplesmente eu vou falar direto com o presidente, né? Então, ele quer o recebimento da representação. Nós pedimos também, o PL pediu a intimação do Ministério Público Eleitoral para tomar ciência e atuar como guardião da lei, ok? Quarto pedido, criação de uma comissão técnica independente de verificação extraordinária com técnicos que não sejam filiados a partidos algum, que nem sejam servidores ou colaboradores da Justiça Eleitoral, e garantindo, então, assim, total transparência. Esse é o pedido número 4. E o pedido número 5, invalidar os votos decorrentes das urnas em que comprovadamente as desconformidades irreparáveis do mau funcionamento dos modelos 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, sendo determinadas as consequências práticas e jurídicas devidas com relação ao resultado do segundo turno das eleições. E aí, veja bem, segundo turno das eleições. Agora eu digo para vocês uma coisa, eu não estou preocupada, quando eu falei para vocês de jogo de futebol, né, que ele quer anular agora o jogo inteiro e não só o segundo tempo do jogo, eu não estou preocupada se eu tiver que jogar todo o primeiro tempo de novo. Zero de preocupação. Preocupação nossa, que fomos eleitos, não é essa. A nossa preocupação é que a transparência da eleição, que é a nossa democracia, né? Quando a gente fala em eleição, a gente fala em representantes, né? Eleitos por vocês. Essa é a verdadeira face da democracia. Pessoas, né? Seres humanos, cidadãos que possam eleger pessoas que vão representá-los. Então não tem problema. A eleição é a verdadeira face da democracia. O primeiro grande pilar da democracia é a eleição. Não tem problema de jogar o primeiro tempo de novo. Desde que seja com um juiz que não vá roubar, não vá determinar um pênalti no meio da área, não vai expulsar quase todos os jogadores do nosso time de campo, né? Não vai, por exemplo, me proibir de falar. Para vocês terem uma ideia, pessoal, algumas pessoas foram censuradas, vocês sabem disso, né? Várias pessoas foram censuradas. Algumas pessoas foram censuradas no seu Instagram, outras no Twitter, como é o caso do Gustavo Gaia, foi censurado no Twitter. No caso, por exemplo, do Nicolas, foi censurado acho que em 2 ou 3 redes, né? Em vários casos foi censurado em alguma rede, 1 ou 2 redes. No meu caso, eu fui censurada em Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Getter, TikTok, LinkedIn, Telegram e WhatsApp. 9 redes sociais. 9 redes sociais. E aí eu peguei e fiz o seguinte no dia seguinte, né? No dia seguinte, essa censura, eu falei, bom, eu vou fazer novos, apesar de eles estarem censurando 9.538.000 seguidores, somando tudo, tá? Eu falei, eu vou tentar do zero de novo, e fiz novas redes sociais para mim. No dia seguinte que eu fiz essas redes sociais, no mesmo dia que eu fiz essas redes sociais, eles mandaram derrubar essa rede social e disse o seguinte: se você tentar montar uma nova rede social com o seu nome, ou se você tentar postar nessa rede social sua com VPN, porque fora do Brasil eu tenho acesso à minha rede social, né? Ela tá censurada só aqui no Brasil. Se você tentar fazer um post nessas redes sociais fora do Brasil, você vai ter 100 mil reais de multa. Então, se eu tentasse criar uma nova rede, 100 mil reais de multa. Se eu fizesse um post numa rede minha, fora do Brasil, para as pessoas que estão fora do Brasil verem, 100 mil reais de multa. Então, assim, no meu caso, especificamente, a mulher mais votada do Brasil, e isso não significa nada para mim, mas significa para a democracia, né? Eles calaram quase 1 milhão de eleitores meus e calaram quase 10 milhões de seguidores meus.
É totalmente ilegal o que eles estão fazendo. Aí o Guerra entrou com um pedido, um mandado de segurança, eles negaram. Agora o Guerra entrou com outro pedido no STF, a gente está aguardando o resultado. Então, assim, no meu caso, é completamente esdrúxulo, esdrúxulo. E eu não consigo ter acesso a por que eu fui censurada, e já pedi uma revisão e eles não me respondem. Entendeu? Então eles são muito rápidos, por exemplo, para censurar de novo. Censuraram meus segundos perfis assim, ó, rapidinho. Mas não me falam por que estão me censurando. Então, eu devo realmente causar muito medo a esses caras, né? E uma das coisas que se ouve falar é que eu terei as minhas redes de volta quando Lula for presidente. Bacana, né? Super gostoso ouvir isso. Mas ok. Esses foram os pedidos. Por último, eu queria deixar aqui uma ressalva que o Paulo Figueiredo fez durante os Pingos nos Is, que é da Lei 4.737, do artigo 224, que diz que nulidade de mais de 50% dos votos julgar-se-ão prejudicadas as demais eleições, ou seja, se cancela a eleição e se faz de novo. Tá? E como as urnas de 2009 a 2015 representam 60% das urnas, realmente pode-se fazer um segundo turno de novo entre presidente entre presidente e os demais governadores também, aqueles que provavelmente, né? Tá? Eu não sei se é só presidente ou se governadores também, tá bom? Então é isso. Eu queria pedir para vocês compartilharem essa live com seus colegas, para quem teve dúvida. Até agora eles não deram o código-fonte, não foi dado o código-fonte. As Forças Armadas solicitaram o código-fonte até dia 18, salvo engano, e a gente está aguardando que esse código-fonte seja entregue às Forças Armadas. Enquanto isso, as Forças Armadas não farão parte dessa transição de governo. Tá? As Forças Armadas não estão fazendo parte da transição de governo. Um dos motivos é porque não foi entregue o código-fonte. Tá? E agora vem essa solicitação do PL, e a gente está bastante esperançoso, mas a gente também sabe que dentro do TSE tem gente que quer nos ver pelas costas, né? Então, tudo é possível a partir daqui. O que eu queria pedir agora, pessoal, aproveitando as 4.700 pessoas online que estão aqui, pedir para as pessoas que estão nas ruas não saírem das ruas. Permaneçam, não esmoreçam. Permaneçam, não esmoreçam. Essa manifestação é do povo, para o povo, pelo povo. Então, não tem que ter ninguém ali político liderando nada. Aqui em Brasília, meu esposo foi até lá ao meu pedido para ver como é que tava. Levei várias roupas, mandei roupas para lá, né, para ver. E aí foi interessante que separaram as roupas que tinham a ver com políticos e usaram as roupas que têm a ver só com bandeira do Brasil e etc. Não sei se está assim em todos os QGs, né, em todas as manifestações, mas eu achei muito bacana, achei super lícito, legal. Infelizmente, não posso fazer mais do que isso. Eu gostaria de estar com as minhas redes para poder ajudar mais. Essas prisões que aconteceram hoje em Rondônia, muito arbitrárias, muito arbitrárias. E isso só dá, eu acho que isso só tem que servir de mais energia, de mais incentivo, de mais combustível para todos vocês que estiverem nas ruas. E se eventualmente você não puder estar nas ruas, nos QGs, dê força àqueles que estão, né? Manda uma roupa de frio, manda, por exemplo, lá em São Paulo a gente mandou pallet, né? Para as pessoas colocarem as suas barracas em cima dos pallets, para que se chover não molhe a barraca. Leve comida, leve o que você puder levar, leve, tá bom? Então, assim, eu gostaria de estar indo nas manifestações, mas eu acho que é bastante lícito esse pedido de vocês, de que não tenham políticos lá e continuem sendo pacíficos, tá? A gente continua com a razão enquanto a gente estiver sendo pacífico, tá? E se um dia for necessário algo mais que não seja só essa manifestação na frente dos quartéis, eu tenho certeza que vocês saberão o que fazer. E aí a gente vai estar junto com vocês, tá bom? Quem puder curtir o vídeo antes de sair e se inscrever no canal, é o canal do meu esposo.
Quem puder se inscrever no canal para depois ser notificado quando eu eventualmente fizer outro vídeo, eu agradeço bastante. Um grande beijo a todos. Digo para os petistas que estiveram aqui, um grande abraço para vocês também. Em breve vocês saberão que vocês estiveram do lado errado da história, mas quem sabe não é tempo de você vir para cá, tá? Assista tudo com muito carinho, quem sabe você não perceba que o lado seu da história, o lado mentiroso da história, o nosso lado é o lado correto. A gente ainda tem muita esperança de que vocês venham para o nosso lado, tá bom? Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Muito bom.